Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural, da Rádio Mega Brasil. Sempre bom estar de volta com vocês aqui, tomando mais um café, falando mais uma vez sobre cultura, sobre artes. Eu sempre digo, viu, Edson, que cultura e arte é o que faz a gente ser um pouco melhor, faz a gente ser, nós sermos pessoas melhores, nos relacionarmos melhor, tanto entre nós, como com o ambiente que a gente vive. Porque tá difícil, né, meu amigo? Tá difícil a gente se relacionar bem com o ambiente, com tanta coisa que está acontecendo por aí. Por isso que a gente precisa de umas válvulas de escape. E nada melhor do que a arte, do que dar risada, do que compreender um pouco mais sobre criatividade. Isso é a melhor coisa da vida. Eu acrescento... Edson, desculpa, interromper, mas uma fala tão importante dessa precisa... Aqui é bate-papo, a gente não tem essa de interromper, não. Uma fala tão importante, uma abertura tão bacana disso, me ativa num lugar, Sérgio, que assim... além da arte nos transformar em pessoas, pelo menos com uma sensibilidade maior, né, pessoas que têm uma percepção de mundo melhor, né, a arte, acima de tudo, ela é um lugar que eu aprendi que é um lugar de cura, porque ela coloca coisas para fora. E aí, como se diz, né, aquilo que dentro de você te adoece, fora te cura, né? Então a arte é para isso, né? Quando a gente precisa se expressar, quando a gente precisa colocar alguma coisa para fora que não está legal dentro da gente, né? A gente manifesta isso por meio da arte, por meio da música, Sim. Por meio do teatro, que é o nosso caso. Isso é um lugar de cura. A gente se sente bem depois daquilo, né? E na verdade, né, Edson, nada melhor do que a gente aprender a se curar. Porque eu acho que a gente está vivendo num mundo que passamos aí por um período muito difícil, um período muito doente, independente de pandemia, um período muito doente nos relacionamentos. Eu acho que nem você falou, a arte vem aí para a gente se curar e ajudar os outros, ajudar o nosso irmão, ajudar a nossa irmã, ajudar quem está do nosso lado a encontrar a cura. Sabe, seja pelo sorriso, seja pela reflexão, seja às vezes pela emoção, com certeza pela emoção, mas é para encontrar essa cura. Mas deixa a gente contextualizar. Eu quero saber, antes de mais nada, quem é Edson Paulo Souza, obviamente, Edson Paulo Souza. Olha, eu sou um ator de um grupo de teatro que já tem uma trajetória de mais de 2 décadas, um grupo de teatro que surgiu ali em 98, né? Então aí dá para fazer as contas de quanto tempo a gente já está aqui Tá um tempinho, na estrada. Um tempinho na estrada, né? Hoje ocupo também um cargo público, né? Sou gestor de um espaço cultural aqui na Zona Leste, o Teatro Flávio Império, né? Sou um entusiasta, um pesquisador das artes, né? Sou pai, e acho que isso já me faz uma grande pessoa, né? Quando você tem aqueles comentários, né? Eu já escrevi um livro, já tenho um filho, já plantei árvores, né? Só não sei andar de bicicleta. Mas tudo bem, faz parte. Então são essas, né? Então, assim, me digo, sou um homem que me leio como um homem negro, né? Então, daí tem as minhas bandeiras de luta, né? Sim. De uma região periférica de São Paulo, que é a Zona Leste. Daí também se diz o nosso posicionamento e a nossa escolha por fazer um teatro que esteja fora dos meios, fora do circuito principal da cidade, né? Então aí diz também muita coisa do tipo de arte que eu busco fazer. Como que você entrou nesse mundo, Edson? Como que você se descobriu um ator, se descobriu um apaixonado pela arte? E quando a nossa amiga Eliane, quem nos ajuda muito aqui no Café Cultural, sempre indicando excelentes entrevistas, ela falou, você quer entrevistar um arte educador? Eu falei, opa, primeiro, claro que quero. Mas como que você se descobriu um artista e o que é ser um arte educador? Vamos lá, como eu me descobri artista, né? Tem um tempo, essa pergunta, né, ela é corriqueira, né? E aí tempo eu comecei a ir nas memórias, né? Qual foi o momento que você tem aquela sua primeira experiência estética que você diz, é isso que eu quero fazer, né? Afinal de contas, as artes, elas estão para isso, né? Você tem que passar por algumas fases, né? Que é o apreciar, né? O poder fazer alguma coisa, e a terceira parte que é quando você consegue sobreviver ou viver daquilo que você determina. E aí eu fiquei procurando, quando foi que eu fui desperto, quando foi que eu tive essa primeira experiência estética?
Cara, eu fui lá atrás, fui muito longe, fui como criança. Em um determinado momento da minha vida, eu nasci em São Paulo, mas sou filho de pernambucano, e aí durante um momento eu fui morar no Nordeste com meus pais. Tá. E aí chegou um lugar onde eu tinha que decidir, ou se eu ia trabalhar na roça com meu pai, ou se eu ia para a igreja. Eu, muito malandro, falei, vou trabalhar em roça nada, rapaz, vou para a igreja, né? Pelo menos ali você tem o convívio social, né? Então, o que é importante? Isso ali eu tinha uns 12, 13 anos. Só que aí, Sérgio, eu tenho um lugar que para mim foi muito precioso, que foi um contato com as chamadas comunidades eclesiásticas de base. Ok. Ali onde você começava a lidar com outra forma que não fosse simplesmente a religiosidade por si. É tanto que hoje eu nem me digo que sou católico, não tenho nenhuma relação com a igreja católica. Mas aquele momento foi importante porque era o quê? Era um lugar do convívio. E foi ali que comecei a ver manifestações culturais, né? Era uma cidade do interior, pequena, lá do Nordeste, né? Então, assim, tinha muitas manifestações de uma manifestação chamada Samba de Tamborete, que era um samba tocado em cadeiras, né, em os bancos, né, feito ali pelos senhores, pelos anciões e tudo mais, né? E aí a gente começou a fazer teatro. Um teatro que tinha, depois de muitos anos, que eu vou entender que os textos eram do Augusto Boal, que tinha umas coisas assim. Então, quer dizer, ali com os 12, 14 anos foi minha primeira experiência estética. E aí, depois de passar da adolescência, passar uma série de coisas, você começa a envolver com o teatro e você traz de volta essa lembrança e segue a vida, né? Então, aí nesse momento, eu já junto com outros companheiros e companheiras, a gente monta o grupo, o Buraco do Oráculo, né? Ali em 98. Aliás, maravilhoso esse nome. A gente encontrou um significado para tudo isso. Buraco do Oráculo, cara, depois o nome ele surgiu por conta, a gente estava saindo de um resultado de uma oficina cultural ali no Brás, né? E aí, a importância das oficinas culturais, né? Durante um bom período dentro das oficinas culturais do Estado. Então a gente saiu ali do núcleo de formação de teatro de rua, né? E precisava dar um nome para participar de um festival. E aí a gente estava no final do milênio, né? 98, 2000, todo mundo achava que o mundo ia acabar ali, aquela história toda. Sei lá, para alguns até deveria ter acabado mesmo. É verdade. Para alguns até acabou mesmo, e simplesmente não perceberam, né? Que não deveria ter continuado. Exatamente. E aí, então a gente precisava ali dar um nome. Aí a gente falou, vai ter o bug do milênio, vai ter não sei o quê, vai ser um buraco, aí o oráculo tal. Aí ficou Buraco do Oráculo. Saiu pela sonoridade. Tempos depois, a gente descobriu uma coisa. Na Itália, tem uma estátua que tem uma boca que chama-se a boca chama-se Buraco do Oráculo. Porque o que significa naquela escultura, Buraco do Oráculo? Significa a boca que diz as verdades. Porque se segundo a lenda, você colocava a mão dentro dessa boca, né? Que é tipo, sei lá, uma boca de um leão, uma coisa assim. Você colocava a mão na boca, se você falasse a mentira, a boca ia fechar e ia esmagar a mão. Então, o Buraco do Oráculo, ao pé da letra, ficou isso. A boca que diz as verdades. Verdades. Que maravilha, que maravilha. E fazer teatro, que nem você colocou muito bem, eu acho que toda forma de arte é muito bem-vinda. Toda forma de arte é muito válida. Agora, realmente, levar o teatro para as ruas, levar os personagens, levar as histórias até comunidades que não é que não podem, que não se acham podendo ir a grandes salas. Isso é muito importante, né? Você levar, quer dizer, mostrar para essas pessoas assim, a arte pode chegar até vocês. Exato, né? Esse caminho do teatro de rua, primeiro que é o próprio local de nascedouro do teatro, pelo menos com essa ideia ocidental que a gente tem do que é teatro, ele vem do espaço aberto, né? Não da rua em si, mas ela é do espaço aberto, a arena grega é aberta, depois que ele vai para dentro das salas e aí vai. Então, quer dizer, fazer teatro de rua é nada mais do que fazer o teatro no seu lugar de origem, né? Essa coisa da manifestação, toda manifestação, a gente pode dizer assim, o carnaval, a maior de todas, né? Ele se dá na rua. A rua é o lugar do encontro, né?
Mesmo que hoje a gente, em tempos modernos, a gente pode discutir várias coisas sobre esse encontro, a questão da violência, da questão das ruas que são simplesmente lugar de passagem, as pessoas não têm mais Ou relação. como diz o poeta, é o lugar de encontro, apesar de haver tanto desencontro pela vida, né? Exatamente, né? Então, assim, pensar o espaço da rua, primeiro é esse lugar democrático, e é o lugar onde você vai ao encontro do seu público, né? Então, assim, fazer teatro em lugares onde a gente passa, as praças, né? Onde a gente já passou por tantos lugares no decorrer da nossa história, é de fato isso, é fazer esse encontro, é valorizar e promover o encontro, né? De levar uma manifestação que muitas vezes ela não está próxima daquela região e não está próxima nem pelo acesso. Quando você fala, ingressos gratuitos, uma programação de nome, não tá facilitado o acesso. Não chega para as pessoas, né? O chega. grande problema, assim, eu já vi muito disso, meu amigo. Assim, o ingresso é gratuito, as pessoas, qualquer pessoa pode vir. Legal, a iniciativa é muito válida, não resta dúvida, e precisam continuar. Só que, às vezes, a informação não chega até onde tem que chegar. Exato. A pessoa nem sabe que está tendo aquele teatro, aquela apresentação, naquele lugar, nem sabe que é gratuito. E mesmo sabendo, mas eu não posso ir, não vão deixar eu entrar. Claro que vão deixar, caramba. Sabe? A manifestação é para o povo. Porque existem muitas camadas antes de você dizer que o ingresso é gratuito, né? Por exemplo, pega os CELS, os projetos dos CELS, né? Que são espaços de educação, né? Arte e esporte, né? Espalhado pela cidade. Tem muitos espetáculos bacanas, gratuitos. Mas aí, é o que você fala, né? Poxa vida, não é somente ser gratuito. Tem a questão da informação, de uma divulgação mais ampla, tem a questão de você facilitar algumas questões de horários. Você colocar um espetáculo ao meio-dia, às 2 da tarde, durante a semana, ninguém vai. Desculpa. Ótima iniciativa, mas ninguém vai. Ninguém vai, né? Então, assim, você precisa criar o hábito, a ideia da formação de público, né? Você tem que formar um público para o seu teatro, né? Então é isso. E aí o teatro de rua vai muito na contramaré de tudo isso, porque às vezes ele não precisa formar público, ele precisa achar um local onde tem grande concentração de público passando, porque ele vai lá e faz. E ali, ao fazer, você estabelecer as rodas, você estabelecer o diálogo, você começa a despertar nas pessoas, olha só, tem algo acontecendo aqui. Durante muito tempo, a gente fez parte de um movimento chamado Movimento de Teatro de Rua da cidade de São Paulo. Esse movimento fez ações muito importantes no decorrer da existência dele. E a gente pensava que na cidade deveria ter pontos fixos de teatro de rua. Se você olhasse para o centro e falasse, olha, ali no Largo do Paissandu, aqui é um lugar de teatro de rua. Eu sei que todo domingo de manhã eu venho aqui e tem um espetáculo de rua. Em cada canto da cidade tivesse um. Essa ideia, isso foi de 2003. Né? Essa ideia, ela prevaleceu durante um tempo. É tanto que é nesse momento que o grupo vem para São Miguel Paulista, porque escolhe aqui a Praça do Forró, local da nossa circulação, local onde a gente está em contato agora. Escolheu a Praça do Forró como um ponto de referência. A nossa ideia era que todos os sábados, às 16 horas, tivesse teatro de rua e as pessoas soubessem disso. Né? Claro que aí, na época, faltou um pouco de investimento e falta de iniciativa por parte do poder público, e aí um desgaste de uma série de coisas. Essa ideia ela não prevaleceu durante muito tempo. Mas é algo que a gente pode voltar a pensar nisso. Por que não estabelecer pontos fixos de teatro de rua pela cidade? É verdade, é por aí mesmo. Eu acho que é por aí. Eu acho que, e você falou uma coisa fantástica. O papel do poder público. Eu acho que assim, não adianta nada nós temos excelentes grupos, e nós temos excelentes grupos para fazer a manifestação cultural, se o poder público não abrir o espaço, se o não der o incentivo. E é uma das funções do poder público incentivar a manifestação cultural, incentivar que a população, e facultar o acesso da população. E eu acho que um pouco do teu trabalho é isso, né? Quando a hora que você fala, eu sou um gestor público de teatro, de arte, assim, um pouco desse trabalho é levar essa conscientização, é tentar fazer subir isso, né? Eu estou no momento, posso dizer assim, eu estou
atuando em duas frentes, né? Vamos lá. A primeira é a frente do grupo de teatro, né? Tá. Que eu não estou participando diretamente dos editais do grupo, por questões até éticas e tudo mais, mas eu sou integrante dessa companhia de teatro, Claro, dos fundadores, claro. né? Então, estou nesse lugar aqui de brigar por políticas públicas, né? De dizer, olha, precisa ter ações cada vez mais pontuais, ações cada vez mais escutadas, como a gente tem conversando aqui. Não adianta só você dar determinado incentivo para uma companhia de teatro, para ocupar um espaço cultural, mas sem esse lugar de formação de público, sem esse entendimento dos entornos. Então, assim, as coisas têm que avançar mais. Por isso que é importante, voltando até lá na sua primeira pergunta, sobre a questão do artista orientador, do artista formador. Que é isso? Não é só trabalhar as técnicas, trabalhar as questões ligadas à encenação em si. Você tem que entender que corpo é esse, que lugar é esse, que eu vou para a cena, mas que eu faça as pessoas ir e que elas sejam pertencentes àquele momento. Então, a gente tem que formar mesmo plateias, formar público para isso. Exato. E aí, voltando agora, nesse momento atual, também estou gerindo um espaço público onde eu enfrento de dentro todas essas dificuldades. Porque não é fácil você também ter toda essas coisas que são parece até, a gente falando aqui, parece até um pouco utópicas, né? Dessa coisa de mudar, de querer grupo. Mas, assim, são entravas. O poder público tem muitas amarras que não permitem certas coisas por conta até de burocracias, né? Desde contratações, desde questão de organizações internas que emperra. A máquina parece que ela é feita para não funcionar. É verdade. Se você olha por fora, nossa, é tão bom um edital público, é tão bom realizar algumas contratações, de você trazer pessoas para esse espaço, mas ali num determinado momento vem uma burocracia, vem um atraso, vem exigências de outras coisas, que você fala assim, poxa vida, a ideia já não é tão fácil e ela acaba não dando tanto resultado como você imaginava. É preciso estabelecer ou rever coisas que já foram feitas, né? Como conselhos, como conferências, né, de cultura que foram feitas, onde se foi debatido, onde não só estava o Edson e o Sérgio conversando devagar, não. A gente tinha a sociedade como todo, né? A sociedade como lugar de consulta. E aí eu acredito muito nessa coisa do poder público e popular, né? Sabe? Da vontade popular. A própria sociedade evolui, né? Eu acho que as regras que são colocadas hoje, você vai dizer, tudo bem, são regras até necessárias, mas foram feitas, sei lá, em 1920, sei lá, estou exagerando, claro. Mas, ou seja, precisa rever, precisa atualizar, precisa dar uma maneira de facilitar, obviamente, que nem você falou, com muita ética, com maneiras de você preservar o recurso público, de sendo direcionado para quem realmente vai realizar alguma coisa, não sair por aí distribuindo simplesmente pelo fato de distribuir, com ética, com responsabilidade, mas facilitar, sem dúvida alguma. Às vezes tem aquela coisa, olha, precisa de um carimbo verde na terceira página, no verso, no lado superior. Gente, dá licença, né? É bem isso. Só achar a carimbeira verde vai ser mais difícil. Você falou uma coisa, questão da verba pública e tudo mais. Rapaz, é muito caro se fazer as coisas, é muito caro se manter uma programação de um equipamento, é muito caro manter um projeto como esse que a gente vai realizar agora, sabe, de fazer apresentações, porque existe uma série de outras pessoas envolvidas também, né? Isso tem o seu lado bom, porque, vamos lá, usando um termo da moda, né? Economia criativa, né? Então, assim, a economia criativa faz a gente se encontrar hoje, né? Porque a Verbena, uma grande amiga, né, tá fazendo a nossa assessoria de imprensa e acaba, né, trabalhando, trazendo para esses encontros e tal. Então, assim, isso é importante, mas isso tem um custo, né? Esse custo é preciso ser bem executado e a população saber disso, né? A população olhar e falar, nossa, um grupo X ganhou não sei quantos mil para fazer uma apresentação, mas olha só o tanto de coisa que tem envolvida, né? Então é isso. Entender essa distribuição de verbas, né? Onde que está indo esse recurso? Inclusive,
Isso, na verdade, essa informação não é... Ai, mas você quer que... isso chama-se respeito. Sabe, você contar para a sociedade aonde está sendo investido o dinheiro que é pago pelos impostos, isso se chama respeito. Sabe? A gente, claro, a gente reclama muito, mas o imposto, a gente paga muito imposto. Não é questão de pagar muito imposto. A gente não vê o retorno. Sabe, nós sabemos de países na Europa, não querendo comparar, mas sendo necessária como referência, onde até se paga mais imposto do que no Brasil. Só que existe, você sabe aonde está sendo colocado esse recurso, você vê o resultado. Às vezes aqui a gente fica um pouco assim, poxa, para onde que está indo o meu dinheiro, né? Essa é uma conversa, uma conversa longa. Mas eu concordo plenamente com você. A gente paga muito caro por tudo e a gente não tem aquilo que é de direito, né? Por exemplo, saúde. Saúde é um exemplo básico disso, né? Poxa vida, a gente paga para ter o sistema de saúde público, né? Tudo bem, é um dos melhores, que ele funciona quando... Mas a gente vê as falhas, né? A gente vê as falhas que tem. Vê as falhas, vê os desvios e tudo mais. Aí você fala, puta, eu não consigo mais ser atendido pelo postinho de saúde aqui de casa, vou pagar um convênio. Aí você paga um convênio, que também é uma lástima. Você fica ali não tem tempo tentando marcar um exame, não conseguir nada. Aí você adoece de última hora, tem que pagar um particular. Quer dizer, você paga 3 vezes para um sistema que não funciona. E que, na verdade, não vai funcionar e você continua doente. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Que linguagem o Buraco do Oráculo encontrou para levar o teatro para as ruas? Eu vi o material que me foi passado, é fantástico, palhaços, uma coisa muito, sabe, muito criativa. Mas como foi encontrar a melhor linguagem para conversar com o público na rua? Olha, foi experimentações, né? A gente veio primeiro da base, né? Que como eu falei, o teatro de rua, esse lugar nascedouro do teatro. Então, de início, a gente pensou as questões ligadas ao cômico. E aí você tem a palhaçaria, as farsas medievais, que estão presentes ali nos carroções da comédia dell'arte e tal, né? Aí você traz também para as nossas realidades aqui a inspiração na questão dos cordéis, dos contos, né? Então, esse foi o primeiro lugar nosso, né? Essa coisa farsesca. Depois a gente buscou a questão da oralidade, sabe? O contar causa, o contar história, o representar o outro por meio da própria história que era ouvida e tal. E a gente foi, assim, adequando ao nosso fazer esses modelos, essas fontes de experiência, que eu posso dizer, fonte de inspiração. E mais recentemente, a gente acha um local onde cabe tudo isso, que é a cenopoesia. A gente encontrou um grupo de poetas, brincantes, né? Pessoal de um movimento de teatro de rua chamado Movimento Escambo Livre de Rua, um movimento que, pelo próprio nome fala, né? De troca de saberes, né? Sim. Lá do Nordeste, da região de Rio Grande do Norte e Ceará, encabeçado por 2 poetas, né? 2 poetas que ali no final dos anos 80, ali com a redemocratização do país, resolvem trabalhar com arte naquela região, o Júnior Santos e o Rai Lima, 2 poetas vivos, 2 brincantes vivos, e aí eles começam a cunhar esse termo cenopoesia, que nada mais é do que você pegar o que você tem de repertório humano. Pô, todo mundo sabe. O Sérgio sabe, já até falou alguns aqui, poemas, já citou alguma coisa. A gente sabe uma letra de música, uma frase de caminhão, a gente sabe qualquer coisa que sirva ali para dizer, poxa vida, isso daqui é do meu repertório. Eu repito isso, eu consigo dizer isso. E aí, pensando que todo mundo tem esse repertório poético, a gente foi trabalhar a partir dele, a partir dessa ideia de ter estímulos para uma manifestação. Então, resumindo, a gente pode pegar o espetáculo, que para a gente já tem um roteiro de início, meio e fim, já tem suas marcações, né? Mas a todo tempo, na rua, a gente incentiva a participação do público. Que legal, sabe, a gente está aqui e aí o Sérgio, em algum determinado momento, é ativado
a quase assumir um personagem daquele espetáculo, daquela encenação. E aí o que vai trazer? A gente não vai dar o texto, traz o que você tem de repertório e você joga essa questão do jogo. Sabe que é muito presente nos repentes de rua. Se pegar lá, dois emboladores que estão jogando, estão brincando, de repente ele joga para o outro, joga para outro, e joga para o cara que está na plateia, e todo mundo ri dele, todo mundo brinca com ele. Então, a ideia é criar obras, eu vou chamar de obras artísticas, né? No momento a gente está com 3 trabalhos, né? E esses 3 trabalhos são permeados por essa ideia de cenopoesia, essa ideia de obra aberta, né? Só para também amarrar o meu pensamento aqui. Por favor. E dar como exemplo, a gente foi apresentar numa praça lá em Perus, e estava chovendo, estava uma garoa fina, né? Choveu um pouco mais, depois com a garoa fina, e a gente falou assim, poxa vida, não vai dar para apresentar porque a praça vai estar vazia durante a chuva. Aí falou, bom, mas a gente precisa cumprir essa programação. Então a gente pegou os instrumentos, que era do espetáculo, né? Vamos fazer pelo menos um cortejo, vamos fazer pelo menos um batuque aqui na praça e tal. E aí, deu uma parada na chuva, a gente foi fazer isso. Aproveitaram a paradinha e foram lá. A praça vazia. E aí, tinha 2 rapazes, que eu acho que eles tinham virado à noite, estavam ali bebendo ainda estavam ali no calor da balada, né? E aí, um deles levanta e faz uma brincadeira com a gente. E a gente chama ele. E ele vem para dentro do teatro, do jogo. E a gente começou a jogar com ele. Criou cenas e tal. Era um espetáculo pelas ordens do rei que pede socorro. E aí ele virou um personagem do espetáculo. Olha só. E aí, com as falas dele, a gente não deu fala nenhuma para ele. Ele começou a falar e claro que isso tem muito do nosso desenvolvimento. E a gente foi jogando claro. com ele, e foi criando cena. E foi chegando algumas pessoas e vendo ali aquele rapaz no meio, e a gente jogou uns tecidos nele, ele fez aquele tecido de figurino e ficou jogando, e foi acontecendo um espetáculo diferente do nosso roteiro. Totalmente diferente do planejado. Totalmente diferente do planejado, mas ainda ali, sabe, dentro da ideia de fazer teatro, né? Aí o outro rapaz que estava com ele levantou e falou, ô Gabriel, vamos embora, Gabriel. Ele falou, não, hoje não. Hoje eu sou ator desse grupo. Que maravilha. Cara, aquilo foi muito legal. Acabou o espetáculo. Agora imagina só, Sérgio, o quanto de atravessamento, o quanto de significado esse rapaz não levou. Né? Sim. Esse rapaz estava um pouco alcoolizado, porque deve ter ficado bebido a noite toda, e acho que por isso, por meio do álcool, né? Como diz até se soltou, talvez um pouco mais por causa disso. Como diz um amigo meu, a gente só diz a verdade diante do vinho e do juiz, né? Por aí. Então assim, ele estava ali emocionado, né? Emocionado mesmo, né? Porque a emoção veio ao flor da pele. E as palavras dele eram muito fortes, cara. Ele falava coisas, e a gente jogava, ele cantava junto, a gente fazia, as nossas letras são muito fáceis, né? Então a gente falava alguns refrões assim, então ele cantava junto, entrava. Então, para ele, aqui naquele dia o espetáculo foi dele. Agora, só para a gente fazer uma comparação rápida, se nós fôssemos um outro grupo, tivéssemos um outro pensamento, primeiro, a gente teria desistido porque estava chovendo e a gente não ia molhar os figurinos. Terceiro, a gente ia desistir porque não tinha ninguém na praça e quem ia assistir aquilo. Quarto, quando esse rapaz entrasse no espetáculo, a gente ia pedir para ele parar ou para ele sair, porque a gente tinha que fazer o nosso trabalho. Você entende? Quando eu quero dizer tudo isso, para fechar todo esse pensamento de cenopoesia, é isso. Os nossos repertórios acumulados durante esse muito tempo, do palhaço, dos causos, da contação, da improvisação e tudo mais, nos trazem para esse momento de jogar, improvisar com o outro e permitir que sempre o teatro aconteça. Sabe, Edson, eu acho que eu vou corrigir uma frase que eu falei. Quando você falou que o rapaz entrou, tudo foi, saiu do planejamento, não saiu nem um segundo do planejamento. O plano era esse. O plano era... Eu acho que o grande plano de vocês, o grande intuito de vocês, foi cumprido. De repente, eu fico imaginando o que é que esse rapaz levou e falou, poxa, eu talvez não seja um ator, eu não sou um palhaço, eu não sou nada disso, mas eu tenho isso em mim. Você pode ter melhorado a vida dele. Então, na verdade, sim, você cumpriu perfeitamente o seu planejamento. Vão me corrigir. Boa. É exatamente isso, Sérgio, exatamente isso. O nosso pensamento e as nossas ações, além de tudo, né, as nossas ações, porque uma coisa tem que estar alinhada à outra, né?
Sempre assim, não adianta eu ter um pensamento, ter uma fala, ser super aberta, tudo isso, mas na hora da ação eu ser extremamente fechado, fazer totalmente o contrário, fazer o contrário do que eu digo que faço, da né? proposta, né? Exatamente, né? É isso. Edson, me conta uma coisa. Nosso tempo, o tempo de rádio é curtíssimo. Eu preciso conversar com o diretor. Preciso conversar com o diretor da rádio, pedir uma extensão para esse programa, porque quando a gente entra no bate-papo, a gente vai embora. Edson, onde que as pessoas encontram, qual que é a próxima programação do Buraco do Oráculo? Conta para nós, por favor. Nesse momento, a gente vai realizar uma circulação de teatro, que é a circulação do nosso repertório, né? Começa esse final de semana, na verdade, na sexta, sábado e domingo, sexta e sábado às 17 horas e domingo às 15 horas, né, na Praça do Forró, que é a praça central aqui da região de São Miguel Paulista, né, saída do trem da linha Safira, do trem da estação de São Miguel Paulista. Essa circulação ela continua pelo bairro ali até o final desse mês e pode ser encontrada toda a programação ali na página Buraco do Oráculo, pelo Instagram e pelo Facebook. É só jogar lá, @Buraco do Oráculo, que você acaba nos seguindo e sabe de toda a programação. Logo em seguida, em maio, nos dias 5, 6 e 7, a gente vai realizar a 12ª Mostra de Teatro de São Miguel Paulista, Buraco do Oráculo, que vai acontecer na Praça Fortunato da Silveira, que fica em frente à Universidade Cruzeiro do Sul. Todas essas ações elas fazem parte do Programa de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, que é um programa que existe desde 2002, e nós fomos contemplados na 38ª edição, e isso faz parte de um projeto chamado Centros de Estudos Teatrais Cenopoéticos. E isso envolve toda essa conversa que a gente teve aqui, onde esse centro de estudo é um local de aprendizagens, tanto práticas quanto teóricas, né? Então, todos os espetáculos, participantes da programação e participantes da mostra, eles estão imbuídos desse pensamento, né? E aí é bom a gente ver as coisas em práticas, porque aí volta a frase que eu acabei de dizer, né? A sua ação e o teu pensamento tentar alinhar a forma e conteúdo. E quem quiser conhecer mais do Buraco do Oráculo, eu acho que vale a pena entrar no Instagram, entrar na página, buscar. E de repente, sei lá, eu quero conhecer, eu quero me inteirar desse projeto, eu quero participar desse projeto. Eu acho que vale a pena as pessoas entrarem, buscarem informações sobre isso. É muito legal. Vocês estão abertos a receber novas pessoas que estejam querendo participar? Sim. Ainda está um pouco em manutenção, mas acho que em breve vai entrar no ar aí o portal Cenopoético, né? Acho que se você jogar na internet portal Cenopoético, deve aparecer. O que é esse portal? É uma ideia onde a gente vai subir toda a discussão sobre os nossos materiais. Nesse decorrer histórico, a gente tem publicado 3 livros, né? Um livro de 10 anos, depois um livro de 15 e um livro de 20 anos, né? E por meio dessas publicações além de contar a nossa história, faz um registro de todas as nossas ações e também uma prestação de contas ao poder público, né? Porque quando a gente publica algo do que foi feito, a gente diz, olha, a gente fez, está aqui, exato. É só se justificarem, né? Então, em breve, a gente vai ter esse portal, e aí, eu acho o meio de comunicação mais rápido são as redes sociais hoje, né? Então, assim, jogando ali Buraco do Oráculo, vocês vão seguindo a gente, e assim que as novidades forem aparecendo, elas serão acompanhadas por ali, tanto no Facebook como no Insta. Que maravilha. Edson, antes de mais nada, eu queria te agradecer, não somente por essa entrevista, mas agradecer pela proposta que você coloca, porque eu acho que assim, é extremamente necessário. Nós precisamos de mais buracos de oráculos pela cidade, sabe? Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Central. Eu acho que as cidades precisam conhecer os seus artistas, conhecer suas manifestações culturais, se inteirar do que está acontecendo. E que nem você falou, formar um grupo é uma dificuldade, precisa de muito investimento. Formar um ator, formar uma atriz, formar um artista, demanda esforço, demanda muito suor, demanda... Agora, formar público depende de cada um de nós. Acho que formar o público que vai estar sentado assistindo é muito importante. Isso demanda investimento, mas demanda muita informação.
Eu acho que se a gente aqui do Café Cultural conseguir formar pelo menos um pouquinho de público para ajudar vocês, tenho certeza, conte com a gente sempre. Muito, muito obrigado, viu, Edson? Parabéns pela iniciativa. E tendo novidades, fala com a Verbena, ou venha você direto, venha aqui com a gente para tomar mais um café com a gente, por favor. Agradeço muito, Sérgio. Agradeço o papo, né? O papo descontraído, porque, só um detalhe, Claro. a gente somos meio que irmãos. A gente tem uma atividade nossa, que também já segue a gente durante muitos anos, chamado Café Teatral. Então, Que assim, legal, cara. Você com o seu café cultural e a gente com o nosso café teatral, que é justamente isso. Só a própria palavra, só ter a própria palavra café, parece que já dá um ar de não ser tão formal, né? Então, não pode ser mesmo. Eu vou tomar um café cultural, então você já fica mais à vontade para conversar, né? Então agradeço muito o convite, né? E o papo mesmo. Maravilha. E a gente está sempre aberto, as portas aqui estão sempre abertas, sempre que quiser tomar um café cultural, e eu vou tomar café até atrás com vocês, não resta a menor dúvida. Venha, eu faço o convite sim. Maravilha. E você que assistiu mais essa edição, meu muito obrigado, meu grande abraço. Semana que vem a gente volta com mais um papo, tenho certeza, tão agradável como esse. Um abraço, gente. Obrigado, Edson. Até mais.